que o Hezbollah faz os ataques ao norte de Israel, Israel é obrigado a retrair essas populações. As populações vão ter que sair de lá. Verdade. Isso arrebenta a economia, né? Isso arrebenta com a economia. Verdade. Como aqui também vai acontecer, né? Putz. Essas áreas estão vazias, então. Eu não sei se eles evacuaram toda a área, mas eu sei que uma boa parte das populações aí foi tirada e eu não sei como é que isso vai ficar no futuro. Te digo uma coisa, Rogério. Esse ataque, ele vai ter um custo muito alto para Israel nos próximos anos. Falando da incursão terrestre. Tudo. Tudo. Toda essa conjuntura que nós estamos vendo, você vai ter um custo muito alto para Israel. Por quê? Vou te explicar por quê. Primeiro, que Israel está consumindo uma boa parte da sua munição. Vai ter que repor. Segundo, que os sistemas defensivos já se mostraram ineficientes, terão que ser revistos, reconstruídos, reprojetados. Isso é caríssimo. Terceiro, essas populações, o Estado vai ter que retirá-las daí, oferecer uma solução, né, que inspire segurança nas mesmas, sob pena de sofrer um alto custo político esse que o Netanyahu já está sofrendo agora. A pressão em cima dele está muito grande. É. A pressão está grande. Quando começou essa guerra, só para isso você vai perguntando o que você quiser, Claro, tá? claro. Então eu fico falando aí. Israel já estava dividida, né? Por causa disso. Já tá, não, mas agora tem uma união, Claro. Né, assim... Para um bem comum, que é se Exatamente. defender. É aquela história, a gente... Sabe quando a tua mãe chega pra você, em casa a gente conversa, É Rogério. bem isso. Em casa a gente... Nossa, que medo disso. Em casa a gente conversa, Rogério. Ou seja, ia apanhar muito. Exatamente, tá isso. Tá isso, né? O Netanyahu... O Netanyahu lá, né? tá vivendo um momento de em casa a gente conversa. Exato. Você pegou bem a coisa. Exato. Então, eu acho assim, o que acontece? O que mais me surpreendeu nessa guerra? Que quando começou, assim que começou a guerra, a gente foi chamado para diversas coberturas, etc. E a gente acompanha, né, dia disso, daí minuto a minuto. E eu notava o seguinte, a imprensa toda, toda a comunidade internacional, mais ONU, né, todo mundo com Israel. É. Todo mundo, stand with Israel, aquela coisa. Não levou uma semana para isso se dissolver. E por quê? Por quê? Por causa dos excessos. Por causa dos excessos. Dos ataques aéreos indiscriminados na faixa de Gaza. O que foi feito? Então, vamos falar isso. Teve esse ataque por terra, ar e mar. Israel traçou uma estratégia de bombardear massivamente a faixa de Gaza, certo? Sim. Qual que era o intuito disso? Era destruir o quê? Ou era dar uma ideia da força? O que você acha que passou pela cabeça de Israel? Vamos contra-atacar como? Porque não tem como fazer a mesma coisa, né? Não vai entrar e matar civil, a facada e atirar em todo mundo. Eles resolveram bombardear. Olha, Rogério, eu acho o seguinte. Você tem dois vetores atuando sobre Israel nesse momento. Um vetor interno, que é a opinião pública. Pressão popular. É o famoso... Tem que dar uma resposta. Tem que dar uma resposta para essa turma. Certo. E outra é a comunidade internacional. O que eu acho que aconteceu? Muita coisa que foi feito aí foi para dar uma resposta à sociedade, só que as repercussões aí fora estão começando a complicar a vida de Israel. Estão começando a complicar. Os Estados Unidos, que é o grande sponsor de Israel, o grande patrocinador, já começa a falar em desescalada. Ah, falaram? Eles já estão começando a pressionar Israel para um cessar-fogo, etc. A gente não sabe se como é que isso vai evoluir. Porque o problema todo, na minha opinião, assim, fazendo uma análise em termos diplomáticos, políticos, de imagem, etc. Eu acho que o Biden, eu entendo os compromissos políticos dele, estou fazendo uma análise, tá? Os compromissos políticos do Biden. Até depois eu quero saber se foi acertada a ida dele a Israel ou não. Logo no... Não, ele foi, mas eu acho que não era o momento. Então, todo mundo fala isso. Ele foi cedo demais, não foi? Foi, porque, Rogério... Foi uma cartada final meio... Mas não pode, cara. Teria que ser lá na frente por uma... Cara, você quer ver um negócio? Você tem tua equipe aqui. Certo. Aí dá um problema qualquer, um problema qualquer aí... Técnico ou... Pô, quem vai resolver primeiro é o Paquito. Aí ele vai, se não for, ele fala com a Fabi. Com a Fabi, até a coisa... Agora, se vai você direto, se você não resolveu... Por que ele foi, então? Qual que você acha que foi o pensamento? Pensando na eleição, você acha? Rogério, deixa eu falar uma coisa pros inscritos do Inteligência Limitada. Vou falar uma coisa pra vocês. O Joe Biden, ele foi visto o Barack Obama.
Obama deu uma entrevista, saiu na Business Insider isso. O Obama conhece ele, porque ele foi vice do Obama. Ele falou, olha, vocês não subestimem a capacidade do Biden de fazer bobagem. Ele falou outra palavra, tá? Tá, mas querendo dizer isso? Sim, tá na Business Insider. Você não acredita em mim, você olha lá. Não O Biden, ele é isso daí. Ele é um cara fraco. Ele é um cara fraco, uma pessoa, não sei nem se é ele que tá decidindo, porque você sabe que tem uns problemas aí de idade já. E ele tomou, na minha opinião, foi a pior decisão. Eu não tô dizendo pra você que ele tá errado em apoiar Israel. Ele tem os motivos internos dele, mas há uma maneira de fazer as coisas. Na vida, a gente tem que ter uma certa gradação. Foi atabalhoado, então, essa ida. Eu acho que ele deveria ter mantido o Blinken, ou o secretário da Defesa, ou Jake Sullivan, quem quer que seja, para ir lá, olha, acerta tudo, oferece algumas oportunidades, oferece algumas vantagens para eles, fala quais são as nossas linhas, as linhas vermelhas. Se isso não resolver, daqui uma semana, daqui a 15 dias eu vou. Quando ele foi, o pessoal falou, aqui já tem uma linha vermelha. Então, daqui para frente, o que acontece? Qual é o problema dos Estados Unidos nessa brincadeira? Se Israel afundar, o que eu acho difícil acontecer, os Estados Unidos afundando junto. Opa, ele já deu a mão. Ah, entendi. Não tem como soltar agora. Não agora tem que ir até o final. Agora, se ele tivesse deixado um preposto... Certo. Porque, o Rogério, o assessor, ele existe para ser queimado. Entendi. Essa é uma verdade. Então, se dá um problema qualquer, ele queima o assessor. Falando, não, olha, não foi isso que o secretário Blinken, não foi isso que eu autorizei o secretário Blinken, eu vou trocar ele, eu vou dar uma reprimenda, qualquer coisa. Entendi. Mas a partir do momento que ele já foi, ele assumiu a bronca. Falou, não, é isso aqui mesmo. Acabou, meu amigo. Aí, qual foi a primeira consequência disso aí? Ia ter uma reunião na Jordânia entre o rei Hussein, o presidente Sisi do Egito e a autoridade palestina, e desconvidaram ele. Putz. Então eu acho que foi mais uma baidice, né? Entendi. Joe Biden. E em relação ao posicionamento de porta-aviões, tem um no Mar Vermelho. Como que foi? Como que tá essa movimentação? Então, o que acontece é o seguinte. Ou no Mediterrâneo, né? Não sei onde estão. Eles estão no Mediterrâneo, não sei se eles vão pro Mar Vermelho. Mas tem fragatas no Mar Vermelho, tem navios ali. O que sinaliza essa movimentação militar? Apoio total a Israel, mas eu acho isso... É com mísseis lá? Tipo, a gente aérea. Tá aqui, tem caças e tem mísseis, se vocês fizerem alguma coisa, a gente ataca. É mais pro Irã esse recado? É mais pro Irã e pros proxies, né? Pros proxies do Irã. Porque esses navios são bem equipados, eles têm defesa aérea, eles têm condição de bombardear a costa, de lançar incursão de forças especiais, e uma série de fazer alguma guerra eletrônica, etc. Então é um apoio interessante, porque a verdade é uma só, né, Rogério? O Israel, ele tá para operar no limite militar dele. O Israel não tem condição de lutar contra o Hamas em Gaza, mas o Hezbollah no norte, mais milícias iraquianas entrando através da Síria ou do Líbano, e mais os foguetes que vêm do Iêmen, e uma provável insurgência na Cisjordânia, Israel não tem condição de lidar com tudo isso. Isso é um desafio militar tremendo. Mas sabendo disso, os inimigos não podem fazer esse ataque coordenado e colapsar, então? Porque se sabe isso, né? Porque se todo mundo atacar ao mesmo tempo, Israel não tem como se defender. Não, essa é uma realidade, mas o problema todo, aí a gente volta para Gaza, né? Entendi. O problema todo vai ser a escalada que Israel vai fazer aqui, porque essa quantidade esses ataques e essa quantidade de mortos aqui, isso está sensibilizando a opinião pública, né? E por que essa opção por incursão terrestre? Rogério, a gente cai sempre naquilo, eles precisavam dar uma resposta para a sociedade. Ele tinha que dar uma resposta. Porque o custo de vidas para Israel também vai ser alto com incursão terrestre, não é? Uma coisa é mandar bomba, outra coisa é colocar soldados que são pais, são irmãos, são pessoas daqui. E são parte da economia, né? Exato. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um número. Vamos falar de são pais, não sei, tá indo mulher também? Tá mas elas ficam mais, eu acho que elas ficam mais no apoio logístico, né? Uma boa parte desse pessoal daí é a turma da cozinha, tá? É mesmo? Opa, tem o pessoal que vai ficar na logística, fechando estrada, dirigindo caminhão, etc. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar um número, porque número a gente, né? Israel tem uma população de mais ou menos uns 9, 10 milhões de pessoas. 9 e pouco, 10 milhões. Vamos pegar 10 milhões, que é o mais fácil de trabalhar. Então, eles mobilizaram 360 mil pessoas. Dá quase 4% da população de Israel.
seria equivalente ao Brasil mobilizar 8 milhões. Caramba. Seria equivalente ao Brasil chegar e falar, eu vou colocar... É muita gente. Muita gente. Esse pessoal vai fazer falta na economia. Esse cara era o entregador do Rappi, era motorista do Uber, trabalhava numa fábrica, trabalhava numa central telefônica, trabalhava, sei lá, numa operadora de celular, não sei, esse cara trabalhava em algum lugar. Isso vai ter reflexo. A gente não tem dúvida quanto a isso. Outra coisa, você tem exploração de gás aqui nessa região. Isso vai parar, né? O turismo, Israel, que era uma coisa forte. Não, isso eu acho que é... Só você que vai fazer turismo lá. Não, nem vou fazer turismo. Eu vou visitar a região sul, onde aconteceram os ataques. A gente vai falar com sobreviventes e tudo mais. Mas eu imagino que todas... porque tem muito evangélico, né? Muita excursão religiosa. Acho que foram todas canceladas, provavelmente. Porque tem poucos voos. Para eu conseguir um voo para lá, eu vou ter que ir para Madrid, de Madrid para... Munique, de Munique, se eu não me engano, para lá. Tem poucos voos. Acho que só a companhia aérea israelense mesmo está fazendo isso, né? Então, assim, acabou, né? O turismo por bom tempo. E por quanto tempo, né? Exatamente. Esse aqui é o problema, Rogério. Então, é assim... Vai entrar menos dinheiro. Os homens e a força trabalhadora tá sendo remanejado para essa incursão terrestre. Mais gastos militares. Exato. E gastos com reconstrução. Fora o problema, o que eu te falei, de imagem internacional. A Bolívia rompeu relações com Israel, a Jordânia chamou o embaixador, a Colômbia se estressou também, tem vários países. E a tendência, a China, como se posiciona? Não, a China ela sempre tem uma posição mais distante da coisa. Então, ela não entra nunca num conflito e fala isso ou é aquilo, né? Não, porque o chinês ele tem boa relação com Israel. Ah, é? Eles têm muitos acordos aí, muitas obras chinesas em Israel, mas a China ela intercede em favor de um segundo da solução de 2 estados, né? Rússia já se pronunciou também, né? Putin já falou. Sim, mas Rogério, esse aqui é o problema. Esse tabuleiro é complicado. Por que eu tô falando tudo isso? A quantidade de judeus russos é enorme. Ah, é? Opa! Tem muito... Não, Israel recebeu uma quantidade massiva de russos. A relação da Rússia com Israel é uma relação boa. É? Opa! E a China também? Também, é uma relação boa, mas a gente tem um problema maior disso tudo, né? O que estraga toda a equação é os Estados Unidos, né? Porque a Rússia tem problema com os Estados Unidos, a China tem problema com os Estados Unidos. Então quando os Estados Unidos entram na equação, bagunça tudo esse tabuleiro. Bagunça tudo, porque o que acontece? O que o chinês pensa? Como é que funciona a cabeça de um chinês? O maior problema do chinês é Taiwan. Certo. É o problema deles, eles querem resolver aquilo. E que uma hora vai explodir lá também, não vai? Sim, então o que eles pensam? Se eu der problema para os Estados Unidos no outro lado do mundo, eu tô aliviando a minha barra aqui em Taiwan. E a Rússia é a mesma coisa, ela tem um problema na Ucrânia, então ela não vai facilitar para os Estados Unidos. Quem é que vai pagar o pato? Israel. Entendi. Israel. E outra também, Rogério, é provável, não há assim, comprovação no que eu vou te falar, mas é uma suspeita muito forte. Do quê? Que Israel enviou uma boa quantidade de granadas de artilharia para a Ucrânia. Será? E tá precisando agora. Putz, aí é um tiro no pé. Eles mandaram tudo isso e agora vai faltar aqui. Não é confirmado isso. Não, há uma suspeita muito forte de que essas granadas, porque na verdade eram granadas de artilharia dos Estados Unidos.